Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um momentinho, compartilhe este link no seu grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa, uma lição que vai promover a sua, a minha, a nossa edificação para a glória de Deus. Queremos enviar uma saudação aos nossos irmãos do PROAT, nossos irmãos da terceira idade. Deus continue abençoando a vocês. Abra aí os braços, como sempre, abra os braços e receba aquele forte abraço do pastor Ailton e da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando você, meu irmão, minha irmã, aos pastores jubilados que também estão sempre sintonizados conosco. Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Deus a sua bênção especial em favor de nossa escola dominical. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que nos concede estarmos aqui em tua presença, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um de nós. Abençoe a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos, Senhor. Nos ajuda, nos dá uma escola abençoada para a glória e louvor do teu nome. Abençoe todas as escolas que estão em pleno funcionamento físico, Senhor, a cada professor, a cada aluno, cada componente da direção da escola. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor? Vamos neste momento convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui proceder com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, glória, louvor e majestade. A paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria, estamos aqui para adorar ao Senhor e conforme já foi falado, vamos fazer um grande coral para adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Queremos agradecer ao escalado desta manhã pela oportunidade, fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente e convocar a todos para fazer, é uma santa convocação, na verdade, para louvar ao Senhor com o hino de número 39, Alvo Mais Que a Neve, da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou.
Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder para nos limpar. Glória a Deus. Hino de número 192, com essa mesma temática, pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo está em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática nos diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas
desde o ventre materno. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, e Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Aí o texto já está em sua tela, vamos fazer neste momento a leitura bíblica em classe. Gênesis 3 e 1 nos diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo a leitura de sua palavra e pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura bíblica realizada nesta manhã, Senhor, e queremos pedir uma bênção sobre o teu filho que irá ministrar esta aula, ó Deus. Ilumina o teu filho pelo teu Santo Espírito e traz, Senhor, nesta manhã as tuas verdades, nos ensina as tuas verdades, ó Pai, para cada um dos teus filhos que estão acompanhando e que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do trabalho do Senhor. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe que a escola bíblica dominical é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas que acontece também aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E falando de culto, culto tem louvores. Nós já louvamos ao Senhor. Tem a leitura da palavra de Deus, já foi feita. E tem também, é claro, a exposição da palavra do Senhor, que daqui a pouco ela será falada aqui para a gente. Mas o culto também tem um momento especial, tem um momento da oferta, um momento do ofertório. E querido irmão, ofertar, dizimar, é um ato de adoração a Deus e deve ser feito de maneira voluntária e com amor. E para falar sobre isso e justificar toda a nossa fala, nada melhor do que abrirmos um texto bíblico bem conhecido. Se você tiver uma Bíblia próximo a você, abra a palavra de Deus na segunda carta de Coríntios, segunda carta
do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 7. Dízimos e oferta é um ato de adoração, é um ato voluntário a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Faça isso, faça com um coração aberto, disponível, um coração que ama o Senhor, chegue adorando a Deus com seus dízimos e com suas ofertas. Meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, você que está no trabalho, você que está em outro país, em outro estado, ou que não tem aquela disponibilidade com tanta frequência de estar no culto. Então ela vem disponibilizando alguns canais para você que quer adorar a Deus através de seus dízimos e suas ofertas. Vai aparecer agora aí na tua tela. Você está vendo o QR Code. O QR Code tem como chave o CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário, e o dígito de número 51, que também é a chave do Pix. A igreja e todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e você está vendo também algumas contas, na conta da Caixa Econômica, Bradesco e o Banco do Brasil. Onde você achar melhor, tiver mais comodidade e quer adorar a Deus, faça isso, e com certeza a bênção do Senhor estará estendida sobre sua mão. Meu amado irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Vamos agradecer pelo pão que chega sobre as nossas mesas. Vamos agradecer pelas bênçãos, no geral, que Deus tem nos dado, pela bênção, a bênção da vida. E nessa oração vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, estão precisando de um trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã de domingo. Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Vamos orar ao Senhor? Nos acompanhe nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo pão que chega nas nossas mesas, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua companhia em nossa vida. Senhor, recebe a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos dízimos, das ofertas, dos votos que estão sendo pagos nesse momento. Senhor, meu Pai, meu Cristo, meu Rei, aquela pessoa que está desempregada, que está precisando de uma porta de trabalho, abre uma porta de trabalho. Tu sabes onde tem. Direciona o caminho do Teu servo, abre as portas, abençoa. Essa mãe, esse pai que também está orando pelo seu filho que está desempregado, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre a vida de cada um deles. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te exaltamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil e vamos ouvir mais um hino. E o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus com mais um hino. Glória a Deus. Vamos louvar, amados. Hino de número 491. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz.
Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confie em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mas lealdade, mas consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Amém. Queridos irmãos, chegou um momento especial de nossa escola bíblica dominical, um momento da exposição da palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título: O pecado corrompeu a natureza humana. E tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, o auxiliar e professor Jonas Santana, e ele já está com a oportunidade. Meus queridos e meus amados irmãos, mais uma vez, queremos saudar todos com a paz do Senhor Jesus e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para participarmos desse trabalho, de estar estudando junto com você. Nós vamos estudar junto, isso mesmo, estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje, como já foi anunciada pelo pastor Nadir Jackson, é a lição de número 10, que vai aparecer agora aí na sua tela. A lição de número 10, que tem esse título: O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos ler o texto áureo? Vamos fazer o seguinte: você que está em casa, se você tiver com a revista, fica com a revista aberta, fica com a Bíblia aberta também. E se você tiver sem revista, vamos fazer o seguinte: você acompanha na tela, vamos ler junto. Você que está em casa pode ler junto comigo. Vamos ler nesse momento o texto áureo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler junto também a verdade prática? O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Meu querido irmão, vamos fazer um comentário rapidamente aqui sobre o título da lição, como sempre fazemos na Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje tem esse título: O pecado corrompeu a natureza humana. Iremos falar sobre o pecado, iremos também falar sobre a natureza humana, que ela está corrompida,
ela está manchada, marcada, e uma das consequências nefastas do pecado, que são várias consequências, uma delas é a corrupção da natureza humana e, consequentemente, também vem a morte. A morte, ela é a prova mais cabal, biblicamente falando, de que o pecado atingiu toda a raça humana, porque todos, em qualquer época, de qualquer nacionalidade, de qualquer idade, condição social, estão sujeitos justamente à morte. Então, é isso que nós vamos tratar. Vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre a entrada do pecado no mundo e falar dessa natureza corrompida. Aí vem uma pergunta para deixar você curioso e nós iremos respondendo ao longo do comentário da lição. A natureza humana, ela foi corrompida, mas mesmo corrompida, esse homem, ele pode chegar-se a Deus? Como é que se dá isso? A iniciativa da salvação, ela é de Deus ou ela é humana? O homem participa ou não participa? São algumas perguntas que surgem quando nós estamos estudando justamente uma lição desse tipo, que fala de pecado e fala de natureza humana. E não é uma natureza qualquer, é a natureza corrompida. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a nossa introdução da lição, vai aparecer na tela para você nos acompanhar. Vamos ler a introdução da lição. Diz assim, o ser humano criado em santidade de Deus foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a restauração a Deus, a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis fala como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Vamos parar por aqui, vamos fazer um comentário bem rapidamente, bem rápido, para depois a gente ir lá para o tópico 1 da lição, a natureza bíblica do pecado e a sua extensão. Querido irmão, como nós estamos na escola bíblica dominical e o livro-texto da escola dominical não é a lição, é a Bíblia, a palavra de Deus, teorias existem várias para explicar a origem do pecado no mundo. Teorias. Nós vamos nos centrar na Bíblia Sagrada. Nós temos 2 capítulos e em 2 livros distintos, como já foi mencionado na introdução, que fala acerca da entrada do pecado no mundo e fala da extensão do pecado no meio da humanidade. Gênesis capítulo 3, que nós iremos detalhar daqui a pouquinho, Gênesis capítulo 3, ele mostra de maneira muito clara como foi que o pecado entrou no mundo. Já em Romanos capítulo 5, e o bom é ler todo o capítulo 5 de Romanos, mostra a extensão do pecado, ou seja, o pecado atingiu toda a humanidade. Naquele momento que Adão pecou e a sua posteridade, enquanto existirem seres humanos na face da terra, eles são alcançados justamente pelo pecado. Então a natureza humana, ela foi corrompida. Para você entender, deixando uma imagem mais clara aqui, é como se fosse uma forma de um bolo. Observe, a forma está lá, mas se a forma tiver uma maçã, a massa que for colocada lá dentro, quando o bolo sair de lá, sai amassado também. Ou seja, qualquer bolo que for feito desta forma, sai também amassado. Para você entender que nós temos por pai Adão. Então Adão, a humanidade descende de Adão, vem dessa forma aí. Então, se a natureza lá ficou manchada, corrompida, pecaminosa por causa do pecado que ele cometeu, isso se estendeu aí, abrangeu para toda a humanidade. Então são 2 capítulos que merecem muita nossa atenção. Gênesis 3, deixa eu repetir para você, que fala da entrada, e Romanos capítulo 5, que fala da extensão ou da abrangência do pecado no mundo. Vamos detalhar mais esse assunto, indo agora para o tópico 1 da lição e o item de número 1 que vai aparecer na sua tela. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim,
mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, conhecido como sendo a antiga serpente. O maioral dos demônios está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 24, Mateus capítulo 25 e o versículo de número 41. Vamos fazer um comentário bem rápido sobre a questão da doutrina do pecado. A doutrina do pecado e sua extensão. Inicialmente, é bom você entender que Deus não é, nunca foi e nem será o autor do pecado. O pecado tem origem em Satanás. Então é a partir desse ser angelical que o pecado tem origem. É bom deixar claro também que o mal que foi produzido pelo pecado, o mal não é uma coisa que se pega, né? Não em nenhum momento. Então, mas a desobediência desse anjo perfeito, que por sinal o autor da lição vai citar Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o versículo número 15, mostrando que um anjo perfeito, um querubim ungido, simplesmente por livre e espontânea vontade, porque Deus criou seres livres que podem tomar iniciativa própria. Por isso mesmo que Deus é o Todo-Poderoso, porque somente um Deus Todo-Poderoso poderia criar criaturas livres para pensar e criaturas independentes. Não são criaturas como Deus, mas são criaturas que podem pensar livremente. Então, somente um Deus Todo-Poderoso podia fazer justamente isso, ao ponto da sua própria criatura querer segui-lo ou não. Foi o que aconteceu justamente com esse querubim ungido. Nós não vamos entrar em detalhe, já que o nosso foco aqui é mostrar essa extensão do pecado na natureza humana. Mas a origem do pecado está justamente em Satanás, como já foi mencionado aqui no texto bíblico. Mas no caso do homem, a entrada do pecado, veja a expressão, a entrada do pecado na humanidade se deu justamente através de Adão. Vamos ler um texto bíblico? Eu quero lhe convidar, vamos pegar a Bíblia Sagrada, nós estamos na escola dominical, vamos pegar Gênesis capítulo de número 3, bem conhecido. 3, enquanto você está vasculhando aí a sua Bíblia, né, localizando, na verdade, o capítulo 3 do livro de Gênesis, vale mencionar também aqui que Gênesis capítulo 3 não é um mito. Gênesis capítulo 3, que fala sobre Adão e Eva, não é uma história que foi criada, não é uma história fictícia, não é um mito, não é uma lenda. A Bíblia trata como é de fato uma história real. Adão e Eva existiram como a gente existe e estamos falando aqui com você agora. Então o quadro aqui ele é real. E qual foi a ordem que Deus deu justamente a esse homem? Capítulo 3, vamos acompanhar a lição, né? Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Nós vamos ler outro texto bíblico. Mas Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou o homem nesse jardim, Deus disse ao homem que de todas as árvores do jardim ele podia comer livremente. Claro, falando de Adão, está incluso também justamente Eva. Então o homem tinha um jardim à sua disposição. A única restrição era justamente uma árvore, denominada de árvore da ciência, do bem e do mal, que o homem não deveria ter acesso melhor, não poderia chegar até lá. Veja que Deus criou o homem com responsabilidade. Então ele tinha liberdade, mas também tinha responsabilidade em obedecer os limites que Deus estabeleceu. Foi o que aconteceu. A Bíblia não diz em quanto tempo, em qual dia, mas diz que Satanás, incorporado justamente na serpente, inverte a palavra de Deus, engana a Eva. Eva toma do fruto, dá ao seu marido. Eles desobedecem a Deus naquele momento e com essa desobediência o pecado passa a entrar agora no mundo. Não ficou restrito somente a Adão e Eva. Como Adão
é o melhor representante da humanidade naquele momento. Você vai concordar comigo. Em que aspecto? Observe, foi criado perfeito, reto, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Foi criado justo, estava num ambiente com menos tentação do que nós hoje aqui. O Jardim do Éden era um paraíso que Deus tinha colocado um homem, um paraíso que, por mais que se tente representar em alguma imagem, não se compara ao que de fato realmente era como se fosse, né, um pedaço do céu aqui embaixo, uma parte do céu aqui embaixo. Então Adão tinha todas as condições necessárias para ser o representante, como ele é, de toda a humanidade e o originador de toda a humanidade também. Então, quando ele errou, toda a humanidade também erra com ele a partir daquele momento. As consequências passam para a sua posteridade e assim por diante. Então você já está sabendo, Deus não é autor do pecado, porque em nenhum momento Deus pode ser o autor do mal, nem tentar ninguém Deus pode. Você está sabendo que a origem do pecado está em Satanás. Você está sabendo que a entrada do pecado do mundo se deu pela obediência, pela desobediência de Adão. E vamos pontuar algumas coisas também aqui, que é tão importante. Adão pecou de maneira livre e voluntária. Deus não o incentivou, Deus não o empurrou para o pecado. Deus deu a ele liberdade, deu a ele limite, mas de maneira proposital eles quiseram quebrar justamente aquilo que Deus tinha colocado para ele. Então é assim que o pecado entra justamente no mundo. Vamos mais adiante na nossa lição? Vamos para o tópico 1 e o item 2, para a gente observar em que momento esse pecado desperta justamente a consciência humana. Vai aparecer aí na sua tela, olha, tópico 1 e o subitem 2. Foram abertos os olhos de ambos, Gênesis capítulo 3 e o versículo número 7. Vamos ler somente alguns trechos aqui do nosso comentário e a gente volta para o texto bíblico. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo número 7 e versículo 8. Volta a tela aqui para a gente, vamos ler junto a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o homem desobedece, veja o que é que acontece. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e perguntou, disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Observe, inicialmente, quando o homem se deu conta do pecado, da sua desobediência, eles perceberam que estavam nus, sem roupas. Depois, se esconderam da presença de Deus. Deus passa pela viração do dia, no jardim, procurando pelo homem. Não é que Deus não soubesse onde estava. Não é que Deus fosse limitado. Deus queria ouvir Adão. Adão, onde estás? E Adão responde, eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu estava nu e me escondi. Aí o Senhor faz uma pergunta, por acaso, Senhor, você comeu daquela árvore que eu disse que você não comesse? Veja que os olhos de ambos foram abertos, mas abertos agora para o mal. Se você der sequência no capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai perceber que o homem começa a jogar a responsabilidade dos seus atos justamente na mulher e, consequentemente, em Deus. Porque no versículo 12 ele diz o seguinte, capítulo 13, verso 12. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13, disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
veja que isso é a transferência de culpa, né? E de responsabilidade. O que Adão está dizendo é o seguinte: eu pequei, mas só pequei porque foi essa mulher que tu me deste. Quando se vai para a mulher disse, eu pequei, mas por causa do animal que estava justamente no jardim. Ou seja, o animal que Deus criou. E até o dia de hoje, infelizmente, essa prática terrível que já vem do pecado, de transferir responsabilidade, de transferir culpa, de acusar as outras pessoas e acusar o próprio Deus. Entende que os olhos de ambos foram abertos para o mal. A natureza já estava ali sendo corrompida naquele momento. Vamos ver mais consequências do pecado, né? Ainda no tópico 1 e o item de número 3, as consequências, olha, a consequência da queda. Coloca na tela, por gentileza. A consequência da queda no homem. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, eu quero convidar você para a gente ler esse texto junto. Está aí na sua Bíblia, mas eu preciso. Vamos ler junto? Volta a tela aqui para a gente. Vamos pegar Romanos capítulo número 5. Está na lição, mas eu preciso ler isso com você junto. E se você puder ler comigo, aí em sua casa, no seu trabalho, leia Romanos 5 e verso 12. Observe bem. Enquanto você está procurando aí nas Escrituras Sagradas, deixa eu só fazer um comentário bem rápido do que o autor da lição está dizendo para a gente. Ele diz o seguinte: a Bíblia não mostra como se dá a transmissão do pecado. Ou seja, a Bíblia não detalha, não especifica. Teorias são várias. Tem teorias mais de teorias teológicas, modelos teológicos, tentando explicar em minúcias de detalhe de como se dá essa transferência. O que a Bíblia deixa claro é que nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. A Bíblia, ela declara, ela não está preocupada em explicar de maneira minuciosa de como isso se dá, mas a declaração está lá. E uma das declarações é essa justamente aqui, Romanos 5, verso 12. Olha. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, se você quer saber por que o homem é pecador, olha justamente para a desobediência de Adão. Se você quer saber se o pecado ele é extensivo a toda a humanidade, é só fazer a segunda pergunta. Qualquer homem no mundo morre. Quando eu falo do homem, estou incluindo mulher, criança, o gênero humano na sua completude. O ser humano morre. Então, olha, a marca mais clara, distintiva de que somos pecadores é porque a morte nos alcança. Então, aqui está a consequência da queda, né? Quando estão falando da queda, já que a lição não chega a explicar pela falta de espaço, a queda faz referência justamente a esse pecado do homem lá do passado. Então, a primeira consequência é a morte. Aí, vale mencionar, 2 mortes. Morte física, ou seja, não é extinção, é a morte física, porque a alma não morre, o espírito não morre. A alma e o espírito formam aquilo que o apóstolo São Paulo, veja que são 2 elementos distintos, a alma e o espírito forma aquilo que o apóstolo Paulo chama de o homem interior. E o homem interior, ele não morre. Pode morrer o corpo, mas não o homem interior. Então existe a morte física, mas existe aquela morte no sentido de separação, onde a comunhão passa a ser anulada entre Deus e o homem. Não existe mais a comunhão. Essa é a chamada morte espiritual. Ainda existe outra morte, que é a morte eterna, que não é extinção, que é a separação total do homem em relação justamente a Deus. Você já está sabendo. Consequência, morte física e essa morte espiritual. Mas é bom deixar claro que o fato de falar de morte espiritual não significa que o homem não escute mais a Deus. Porque Adão, mesmo em pecado, estando no jardim do Éden, Deus estava falando com esse homem e esse homem estava também respondendo. Isso depois da queda.
É bom deixar isso claro. Então, morte de separação, de comunhão, no sentido de que a comunhão foi acabada, foi anulada por causa do pecado, isso é o que a grande maioria da humanidade precisa entender. Vamos mais adiante na nossa lição, tópico 1 e o item 4, extensão do pecado. A gente está falando constantemente sobre essa questão da extensão. Só que tem um assunto novo para a gente incluir aqui dentro. Olha, o pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. Foi que o pecado corrompeu o corpo, a alma e o espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Vamos ler um texto bíblico? Vamos pegar um texto bíblico. O autor da lição está citando Isaías capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Nós temos também esse mesmo texto, sendo dito pelo apóstolo São Paulo em Romanos. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3 e vamos fazer o seguinte, vamos pegar do versículo 9, onde o apóstolo São Paulo diz o seguinte: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Presta bem atenção no versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17 fecha dizendo o seguinte: e não conhecem o caminho da paz. Percebeu que o apóstolo São Paulo está falando aqui? Fala dos pés, fala da cabeça, fala da língua. Quer dizer, ele fala da totalidade humana que está corrompida. Então, nesse caso, o intelecto está corrompido, a vontade, a consciência, a razão. O pecado manchou isso aí. Por isso que o homem, pela sua própria iniciativa, ele não pode conhecer a Deus conhecer a Deus e nem tampouco ter a salvação pelos seus próprios métodos, os seus próprios méritos. É claro que na revelação geral de Deus, a iniciativa é de Deus e de Deus se mostra ao homem. Mas o homem, ele está tão corrompido na sua natureza que ele não pode obter a salvação pelos seus próprios méritos, nem tampouco ir a Deus. É claro que no processo da salvação, o primeiro que vai é o Senhor, é Deus quem vai na frente. A iniciativa sempre vai ser de Deus. Tem um versículo muito interessante e muito conhecido, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João capítulo 3, abre sua Bíblia conosco, bem conhecido, mas merece a nossa atenção, onde diz assim a palavra de Deus, 3 e o verso de número 16. Presta bem atenção quando vamos dividir esse versículo em duas partes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Pare até aqui. Quem é que amou o mundo? Deus. Quem foi que deu o seu Filho unigênito? Deus. Então a iniciativa da salvação sempre é a iniciativa de Deus. Mas agora vem a parte humana. A parte B do versículo diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sempre vai ser iniciativa de Deus a questão de ofertar salvação, porque o homem, por si próprio, ele não consegue, pelos seus méritos, chegar diante de Deus. Vamos continuar mais ainda nesse tópico 1 da lição e o item 4 da lição, porque tem mais alguns versículos para a gente ler. Que o fato da gente estar falando que o ser humano está corrompido no seu intelecto, na razão, na sua completude. E a gente tem texto bíblico para mostrar isso. Já pegamos Romanos capítulo 5, tem Isaías capítulo 1, onde o profeta diz: todo o corpo está chagado,
ou melhor, não ficou nele nada que não fosse manchado pelo pecado. Volta lá na tela, no subitem 4, por gentileza. Acompanha comigo já no finalzinho, nas 2 últimas linhas, olha. A imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, ela está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Tiago 13:9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Esses versículos queremos fazer questão de ler aqui. Josué capítulo 24, e o versículo de número 15. Abra sua Bíblia aí conosco e enquanto nós estamos procurando, vamos fazer aqui algumas considerações sobre esse texto. Em primeiro lugar, a iniciativa da salvação ela é de Deus. O autor da lição colocou aqui que a imagem do ser humano ela não foi destruída. Sim, se a imagem de Deus, ou melhor, se a imagem de Deus no ser humano fosse destruída, não existiria mais ser humano, existiria simplesmente um animal. O que faz a gente ser homem, o que faz a gente ser humano, é porque Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então essa imagem não foi descartada, não foi erradicada, nem tampouco foi destruída. Essa imagem ela foi desfigurada, mas não aniquilada. É por isso que o ser humano ainda pode responder a Deus quando Deus vai justamente até ele. Aí ele inclui também aqui a questão do livre-arbítrio. Ele diz que o livre-arbítrio existe nos pecadores. De maneira que Josué capítulo 24 e o versículo número 15, veja que o homem pode escolher, mas lembre, a iniciativa da salvação sempre é de Deus, é Deus quem vai na frente, é Deus quem oferece, é Deus quem chega diante do homem, oferecendo. E o homem tem que dar uma resposta, sim ou não. Olha o capítulo 24, versículo número 15, desculpe. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Com destaque para a palavra escolher. Escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que é que Josué está dizendo. Escolhe hoje, quer dizer, a responsabilidade do ser humano em dizer sim ou não para Deus. João capítulo 7, tem outro texto ainda, João capítulo 7, e João tem vários versículos bíblicos que mostram essa responsabilidade que nós temos, né? Olha, 7 e o versículo 17, diz assim, se alguém quiser, o texto já é aberto dessa maneira, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se alguém quiser fazer, não está sendo obrigado, está sendo perguntado. É isso que o texto bíblico vai deixando bem claro. Tem outro versículo que não está na lição, mas vamos ampliar, trazendo mais um texto que colabora com essa assertiva que nós estamos falando aqui. Chama-se João, está registrado, né, em João capítulo 8 e o versículo de número 24. É a fala do próprio Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes, grifa isso aí, ó, se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se você não crer, você vai morrer em vossos pecados. Então, é Jesus quem está indo, é Jesus quem está dizendo ao pecador, você tem que crer. Se você não quiser crer, você vai morrer em vossos pecados. Mas a responsabilidade é jogada para o lado humano, para o homem dizer sim ou não para Deus. Antes de nós irmos lá para o tópico 2 dessa lição, que é muito importante, e talvez tire muitas dúvidas, a gente faz o fechamento do tópico 1 fazendo uma aplicação. E uma aplicação direta para você que está nos assistindo
que está participando dessa programação e que ainda não fez o seu encontro pessoal com Cristo. Jesus de Nazaré, ele está indo até você por intermédio da mensagem da palavra de Deus. Cabe a você dar um sim ou não para Jesus. Veja que os versículos que nós lemos. Escolhei hoje a quem serveis. Capítulo 8, versículo número 24 de João. Diz assim: se tu não crê, morrerei, que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, meu querido, se você nessa manhã quiser, como diz o texto bíblico, aceite Jesus como Salvador de sua vida, você vai ter uma mudança de vida. E ao mesmo tempo, também nós pensamos não somente naquele que não aceitou a Cristo, mas naquele que também já aceitou Jesus como Salvador de sua vida. Ora, em qual aspecto, em qual momento? A nossa responsabilidade enquanto crentes para permanecermos firmes na casa do Senhor Jesus. Então, depois da conclusão do tópico 1, vamos lá para o tópico 2? Olha, o tópico 2 vai aparecer na sua tela. A heresia que nega o advento do pecado. A primeira heresia é o pelagianismo, é aquela heresia que vai ser trabalhada. Vamos ler. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Como essa parte daqui, volta a tela, como essa parte daqui é uma parte histórica, e aqui é uma síntese, né? Vamos dizer o seguinte, aqui é o resumo do resumo dessa questão histórica. Vamos fazer o seguinte para a gente alcançar todo mundo. Quando se fala de pelagianismo, está se falando de um monge chamado Pelágio. Era um monge, um erudito britânico, que quando se transferiu para Roma, ele cria, na verdade, um ensino. E o ensino principal de Pelágio é dizer que nós, seres humanos, nós não temos nada a ver em relação ao pecado de Adão. Isso vai se constituir uma heresia. Mas é bom deixar claro também que lá no tópico 2 e no subitem A, o pastor Ezequiel Soares diz o seguinte: de início, a princípio, a heresia pelagiana, o ensino pelagiano, que vai receber, é claro, o nome de heresia, porque ela é uma heresia, vai de encontro a tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a questão da pecaminosidade humana. Ele diz, de início, parecia mais ser um ensinamento de caráter moral, um ensinamento prático do dia a dia. Só que quem vai dar muita ênfase a esse ensino é justamente Celestio, que ele vai estar no tópico 1 da lição, e na letra A vai falar de Celestio, que era um jurista romano, que se afeiçoou pela teologia pelagiana, e ele vai aperfeiçoar, ele vai propagar. Vai propagar, e essa propagação do pelagianismo naquela época causou grandes problemas. Parece ser lógico o pelagianismo, mas não é bíblico. Tenha cuidado com isso, porque nem tudo aquilo que é lógico, humanamente falando, não significa que seja bíblico. Observe bem, a base de Pelágio era dizer o seguinte: o pecado de Adão trouxe consequências para ele e não para a sua posteridade. Vamos lá para o tópico 2 da lição e o subitem, ou melhor, e o subtópico A, onde tem lá conteúdo doutrinário. Eu vou pegar já no finalzinho mesmo, está aparecendo aí para a gente já ir para outra parte. Olha. Diz assim: a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. Olha a teologia de Pelágio: o ser humano não nasce em pecado, vá anotando aí. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Vamos parar aqui? Talvez você já escutou alguém dizer assim: o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Pronto. Isso é uma frase que resume a heresia pelagiana. A heresia pelagiana é isso. Ele diz:
O homem não nasce em pecado, nasceu puro. A transgressão de Adão não afetou diretamente ninguém, a não ser o próprio Adão. Não existe pecado original, ou seja, um pecado que foi cometido para ser transferido, ou melhor, suas consequências passarem de geração a geração. E não existe uma corrupção geral do gênero humano, ou seja, a pessoa peca por livre e espontânea vontade, sem ter ligação nenhuma com os pecados de Adão que foram cometidos anteriormente. Parece lógico, mas não é bíblico. Entenda uma coisa nessa manhã. Adão, a partir de Adão, vem toda a humanidade. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Esse texto merece ser lido. Não foi contemplado por questão de espaço na lição. É bom deixar isso claro. Atos capítulo 17 e o versículo 26. Observe bem. Com ênfase logo para a abertura do versículo. E de um só fez toda a geração dos homens. De um só. Quem é esse um só? Adão. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Por que o pelagianismo vai de encontro às Escrituras Sagradas? Em primeiro lugar, Romanos 5, verso 12. Nós lembramos esse versículo, vamos voltar de novo, porque o autor pede para a gente fazer isso. Romanos, capítulo de número 5 e o versículo número 12. E a gente vai expandir mais os versículos, olha. 5 e verso 12 aos Romanos. Deixa eu só procurar aqui que fica mais fácil para a gente acompanhar. Perfeito. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os seres humanos. Então já vai de encontro àquilo que Pelagio dizia, que as consequências do pecado de Adão não estão diretamente ligadas à humanidade. A Bíblia diz que as consequências estão ligadas diretamente e a pior consequência é a morte que alcança todo mundo. Capítulo 5 e o versículo 17. Presta atenção nisso. Também estou na Epístola aos Romanos. Porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só homem, por um só Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Destaque principalmente para o versículo 18, essa abertura do versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio, que ofensa foi essa? Aquela feita lá no Jardim do Éden, veio o juízo sobre todos os homens e, claro, para a condenação também de todos os homens. Então o pelagianismo ele é uma heresia, ele vai de encontro ao texto bíblico. É claro, volto a pontuar aquilo que o autor da lição, pastor Ezequiel Soares, de maneira muito equilibrada e magistral diz. A Bíblia não se preocupa em dizer detalhes de como essa transmissão, os teólogos se debruçam, criam modelos teológicos, criam teorias, é claro, tem a sua valia, são tentativas de explicar, mas no fim a gente fica com a Bíblia. Somos pecadores por causa de Adão, e a morte é a evidência máxima que o homem é pecador. Isso mostra, meu querido, a brevidade da vida humana, as consequências do pecado. Deixa eu explicar mais algumas coisas a você. A gente está falando muito de Adão, consequência para toda a humanidade, mas é bom lembrar, para nós que somos crentes, somos salvos em Cristo Jesus, lavados, redimidos pelo seu sangue, que servimos a Deus. Lembre que pecado tem consequência. Que você cometer, as consequências vêm para você. E pode ser também extensiva para a sua família, dependendo do tipo e do grau de pecado. Isso é no particular, né? Porque no geral você já sabe. Adão pecou, nós pecamos com ele também. E para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, o fato de você não ser crente não anulou o seu livre-arbítrio, não anulou a sua vontade de dizer sim ou não.
lembre que não é você que vai primeiro a Deus, é Deus que vai primeiro a você. Vamos continuar mais ainda na nossa lição? Vamos fazer o seguinte, tópico 2 e o item 2 da lição. Daqui a pouquinho a gente vai para o tópico 3 para se fazer um fechamento. Olha, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Para a gente fazer um fechamento aqui desse tópico 2, se você tiver com a lição de professor, tem lá aí a sinopse, né? Sinopse 2. Diz o seguinte: o pelagianismo é heresia que nega a realidade e o advento do pecado no mundo. Só que o pelagianismo, essa heresia, ela não ficou restrita aos anos de 354 a 430, aos primeiros séculos da vida cristã. Não, de jeito nenhum. Infelizmente, o pelagianismo, a ideia, né, se propagou no meio de algumas religiões e, infelizmente, em alguns ciclos acadêmicos ditos evangélicos se propagou também. Isso é uma tentativa de cortar a relação com Gênesis capítulo 3. Lembre, meu querido, Gênesis capítulo 3 é real, não é fictício. Paulo, quando construiu sua teologia, elaborou sua teologia, se elaborou a teologia olhando lá para o Antigo Testamento. Por isso que ele diz, por um só homem, ou seja, Adão veio o pecado no mundo. Então a gente conclui esse tópico 2 da lição e nós vamos agora para o tópico 3 da lição. Nós iremos ver as consequências do pelagianismo. Observe, consequência. Olha, o perigo dessa heresia, que heresia é essa? É o pelagianismo, para a vida do crente e da igreja. Ou seja, pensamentos pelagianos em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. Eu vou parar aqui para a gente começar a fazer um comentário. Observe bem, o pelagianismo, o conceito, a ideia, né, ela não ficou restrita no passado. Infelizmente, ela abraça, né, muitas outras religiões e também está em alguns segmentos ditos evangélicos. Qual é o problema do pelagianismo? Qual é o problema geral? Se o ser humano não tem nada a ver com o pecado de Adão, o que é que acontece? Esse ser humano, quando peca, ele pecou de maneira livre, então ele também pode, né? Que é isso que o pelagianismo, quando se estuda um pouco mais a fundo o pelagianismo, diz que o homem tem iniciativa da salvação. Em outras palavras, o homem pode melhorar por si só. Então, essa expressão de que o homem pode melhorar sozinho, isso é uma expressão pelagiana. Estou falando do ponto de vista bíblico. O homem pode melhorar, o homem pode se reerguer sozinho. E o autor da lição vai citar aqui vários movimentos que são heterodoxos, mas tem aqueles movimentos que, infelizmente, estão em locais ditos evangélicos, onde aquela pregação fica sendo aquela pregação antropocêntrica, que é centrada no homem. Você pode, você faz, você vai se erguer, lute, batalhe, que você consegue sozinho. Tudo parte justamente do ser humano. A Bíblia não diz isso. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré. É Deus quem vai primeiro. É Deus quem vai atrás do homem. Se não for a mão poderosa de Deus, nós que somos crentes, a gente não se mantém de pé. Por isso que Jesus disse, né, que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não está sobre a gente. Ele não está do nosso lado. Ele está dentro da gente.
É o Espírito Santo que o mundo não conhece, não pode conhecer. Esse Espírito está com a gente, dentro da gente, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos ajudando para que possamos, até na hora da oração, Ele nos ajuda, para que possamos chegar diante de Deus. Então ninguém melhora sozinho, espiritualmente falando. Você precisa da mão poderosa de Deus para lhe segurar, lhe sustentar, lhe manter. Então, como essa lição, o trimestre apologético, vale essa reflexão aqui que nós estamos falando com você nessa manhã. Cuidado com esse ensinamento que centra tudo no ser humano e diz que sozinho a gente pode se reerguer, a gente pode melhorar, a gente pode chegar diante de Deus. Não é bem assim não. É Deus quem vai na frente. E nesse momento que você está assistindo a Rede Brasil, por intermédio da palavra de Deus, Deus está indo não somente até você que ainda não aceitou Cristo, mas também é você que é crente, para lhe lembrar de uma expressão bíblica: aquele que está em pé, cuidado, não caia. Por isso que a Bíblia fala tanto: oração, jejum, leitura e meditação na palavra de Deus. Então, essa é a receita: leitura, meditação, a vivência, a prática da oração, a prática da consagração, o jejum bíblico. Tudo isso para nós podermos estar firme, é o nosso lado que a gente deve fazer. Para colaborar com isso que nós estamos falando, Efésios, A gente já está terminando a lição, Efésios, capítulo 4, olha. Efésios, capítulo 4. E o versículo 23 e 24. Eu vou só chamar a atenção para você para a abertura dos versículos. Olha, Efésios 4 e 23. Vos renoveis. Está falando para os crentes. Vos renoveis. Efésios capítulo 4, versículo 24. Vos revistais, ou melhor, te reveste, te renova. Colossenses capítulo 3, o livro de Colossenses, também um versículo muito bom, que mostra as nossa responsabilidade diante de Deus, Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado no meio de vós. O versículo assentado, à destra de Deus. Desculpe fazendo a leitura errada. Que está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos fazer o fechamento aqui dessa lição? Lembre disso. O título dela é: o pecado corrompeu a natureza humana. Então, todos são pecadores. Agora, existe dois tipos de pecadores. Sim, o destituído e existe o restituído. O restituído por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa lição fala para a gente a seguinte maneira: que a morte é a prova real de que a natureza humana está marcada, manchada. Essa lição também diz o seguinte: que mesmo manchado, desfigurado pelo pecado, o homem ainda pode dizer sim ou não para Deus. Essa lição também diz o seguinte, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo: aceita a Jesus como Salvador. Mas para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador de sua vida, essa lição também diz algo para a gente. Mesmo salvo, mesmo redimido em Cristo Jesus, mas essa natureza pecaminosa ainda está em nós. Por isso, tanta advertência que as epístolas paulinas fazem, que a Bíblia faz na sua totalidade, para a gente se manter de pé. Nós só seremos salvos dessa natureza pecaminosa ou através do arrebatamento da igreja ou através da morte. Então fica o alerta, tanto para os que são crentes, como também para aqueles que não são. Que Deus te abençoe na manhã desse domingo, que Deus te ajude, que Deus te guarde e que a bênção poderosa de Deus possa estar estendida sobre a tua casa, a tua família e permaneça firme diante de Deus. E se você ainda não aceitou a Cristo, tem uma grande oportunidade. Aceite Jesus como Salvador de tua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.
Queridos irmãos, que mensagem maravilhosa da parte do nosso Deus aprendemos nesta manhã. Hoje estudamos a doutrina do pecado. Semana passada estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje sobre a doutrina do pecado. E a lição hoje nos trouxe grandes esclarecimentos. Que Deus continue abençoando a você, toda a sua família. Na próxima semana estaremos juntinhos aqui novamente para a glória de Deus. E não perca a oportunidade de estar conosco na próxima semana. Já estamos caminhando para o finalzinho do nosso trimestre, para a glória do Senhor. Vamos neste momento orar, pedir a Deus a sua bênção sobre a vida de cada um de nós e nos ajudar a colocar em prática tudo quanto foi ensinado nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo bom ensinamento que foi exposto nesta manhã, Senhor. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que foram alcançados através desta mensagem, ó Deus. Continua nos ajudando, Senhor, nos dando da tua graça e do teu Santo Espírito, nos ajudando a vencer diariamente, Senhor, as tentações que vêm, ó Deus, para nos tirar do teu rumo, Senhor, do rumo da tua vontade. Vem nos dar força, vem nos dar graça, Senhor, para que possamos crescer a cada dia, Senhor, amadurecendo diante da tua presença. Queremos pedir uma bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, e a todos, Senhor, que foram alcançados através desta programação. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus continue lhe abençoando e não esqueça, próxima semana estaremos juntinhos novamente aprendendo a palavra do Senhor. E não desligue sua TV, a Rede Brasil tem uma programação toda especial preparada exclusivamente para promover não só o seu crescimento, mas o crescimento de toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.